Glória a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra viva de Deus. A palavra de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Amém? Glória a Deus. O carcereiro foi batizado de noite. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, à graça dele, à bondade dele, à misericórdia dele. Senhor, tua palavra vai ser agora lida e explicada. Eu peço que a unção do teu Espírito Santo seja sobre esse teu servo, e que esta palavra chegue nos corações como remédio, chegue nos corações como cura, como salvação, como libertação. Amém, e Jesus. Como alento, meu Senhor, como socorro, como consolo. Amém, em Deus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar sobre esse texto. Eu coloquei um tema para facilitar para a Larissa depois colocar no YouTube. Professando fé em meio a crises. Professando fé em meio a crises. Paulo e Silas, queridos irmãos, receberam do Senhor um chamado muito específico. O Senhor os queria que eles fossem pregar a palavra de Deus na Europa. E eles não tiveram nenhuma dúvida sobre esse chamado de Deus.
E o texto diz que imediatamente eles partiram para a Europa, atendendo a esse chamado de Deus, a uma visão que Deus deu a eles de noite. E a primeira cidade que eles chegaram e começaram a anunciar o evangelho foi na cidade de Filipos. E diz o texto bíblico que logo no primeiro sábado eles foram para um movimento de evangelização, foram visitar a cidade, foram também nas sinagogas, e no primeiro dia de evangelização, uma mulher por nome Lídia aceitou o evangelho. E o texto diz que Lídia e toda a sua casa foram batizados no nome do Senhor Jesus. E esta Lídia, os irmãos que conhecem o texto, já leram lá, sabem que ela foi muito importante na vida do missionário Paulo e missionário Silas, porque a sua casa virou uma hospedagem para eles. Deus usou muito aquela mulher para abençoar a vida dos seus servos, dos seus chamados naquele lugar, né? E a palavra de Deus estava prosperando naquele lugar. Muitas vidas se convertendo. Imagino que Paulo e Silas estavam muito animados. Imagino que eles tinham planos de visitar todas as ruas daquela cidade, de andar por ali naquele lugar, visitando as famílias, falando do evangelho do Senhor. Mas aconteceu um episódio, porque Paulo e Silas, de repente, eles expulsaram um demônio, um espírito maligno, demoníaco, que estava usando uma jovem com adivinhações. Haviam pessoas que detinham essa moça, que eram seus patrões, e essa moça faziam adivinhações e eles ganhavam muito dinheiro com isso. Mas o apóstolo Paulo diz no texto bíblico que ele repreendeu aquele espírito de adivinhação. Aí aquela moça foi liberta e a possibilidade de lucro daquelas pessoas cessou imediatamente. E isso causou uma ira muito grande no coração daqueles homens, que eles levantaram um motim, levantaram falsos testemunhos, levaram Paulo na presença das autoridades, testemunharam falsamente contra eles, que eles estavam ali para tirar a paz da cidade. E aí então como diz, as autoridades aqui aceitaram aquela denúncia e bateram em Paulo, rasgaram as vestes dele e os mandaram prender, os mandaram para a prisão. Imagine vocês, aqueles homens, aqueles 2 missionários de Deus, que estavam ali por um chamado de Deus, convocados por Deus para pregar o evangelho na Europa, começaram por Filipos, e estavam ali muito ávidos, com muita força, com muita gana de pregar o evangelho, de anunciar Jesus para aquelas pessoas. Certamente eles estavam ali calçados os seus pés com a preparação do evangelho de Deus, né? E tinham planos, conforme eu disse, de visitar ali todas as ruas, todas as casas, também ir nas praças, ir nas sinagogas. Mas, ironicamente, agora os seus pés não estavam livres para fazer a obra de Deus. Os seus pés estavam agora amarrados no tronco, porque eles não ficaram presos numa prisão comum, eles ficaram no cárcere interior, que era um lugar de tortura, um lugar onde presos perigosos ficavam. E a Bíblia diz que eles amarraram os pés de ambos e ali prenderam num tronco. Eu imagino o que passava na cabeça daqueles 2 homens, daqueles servos de Deus, que estavam ali para fazer a obra de Deus e não podiam mais, pelo menos por um tempo. E eu quero fazer algumas atualizações desse texto, pensando em situações similares que podem acontecer na nossa vida, ou quem sabe também já aconteceu com você, não é? E existe um livro muito antigo que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É uma boa reflexão, né? Se Jesus estivesse nos nossos passos, o que nós faríamos? Especialmente nos dias de grandes lutas, de grandes crises que nós passamos na nossa vida, né? Primeira coisa que eu quero ver com vocês nesse texto é o seguinte:
o texto diz que à meia-noite, Paulo e Silas, estando presos naquele cárcere, à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Exatamente à meia-noite. Eu diria que a meia-noite era um divisor, né? Era da meia-noite para frente, tinha muitas horas para amanhecer o dia. Foi exatamente no meio da noite, eu diria no meio da tribulação deles. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Não é? O profeta Isaías, certa vez, nos seus escritos, no seu livro, ele disse assim diz assim, o Senhor falando através do profeta, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Veja, amados, às vezes não é muito difícil a gente proferir palavras positivas, palavras de bênção, quando as coisas estão bem, não é verdade? Quando nós estamos passando por situações favoráveis, situações de gozo, de alegria, de festa, de prosperidade, de ganho, não é difícil sermos positivos. Não é difícil para nós dizermos palavras abençoadoras, não é? Mas e quando o mar está revolto, conforme nós cantamos aqui hoje? E quando as tribulações sobrevêm? Né? E quando as coisas não saem como nós planejamos? O que nós fazemos? O que acontece? O que sai de dentro de nós? Foi exatamente isso, amados irmãos, o que aconteceu com Paulo e Silas naquele dia, né? Eles estavam presos com seus pés no tronco, mas à meia-noite eles oravam e cantavam louvores. Eu quero dizer uma coisa para você, ou várias coisas, aplicando essa palavra para nós nesse primeiro momento. Eu quero dizer para vocês assim que quem ora na tribulação é porque acredita em milagres. Quem canta louvores a Deus em meio à crise e lutas intensas é porque acredita em milagres. Louvado seja Deus por isso. Né? Quem ora, quem louva a Deus na tribulação é porque não está atentando para aquilo que é aparente. Esta é a verdade. Quem louva, quem adora a Deus numa crise muito grande, amados, é porque confia na provisão e no milagre de Deus na sua vida. Este é um ensino muito poderoso para as nossas vidas que o apóstolo Paulo nos dá, amados. Porque ele confiava que ele estava nas mãos de Deus. Por isso ele cantava louvores, né? Então quem canta louvores, quem adora a Deus em meio a uma crise avassaladora, é porque ele sabe que a mão de Deus pode chegar a qualquer momento. Aleluia. Ele sabe que o livramento de Deus em breve vai chegar. Essa é uma lição muito importante para as nossas vidas, amados, né? Quem canta louvores, quem adora a Deus no meio da crise, é porque ele conhece o agir de Deus e já o tem experimentado em outras situações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, numa outra circunstância, ele disse assim: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Olha o que ele fala, né? Tanto sei estar humilhado, como também honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, olha o que ele fala, como de fome, de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E eu vou dizer para vocês, por causa da atitude daqueles dois homens de Deus, né? 3 coisas impactantes aconteceriam naquele lugar. Por causa dessa ação de louvor, de adoração deles, no meio da crise, estando com os pés amarrados no tronco, 3 coisas
iriam acontecer ali na sequência, que iria impactar, né, as pessoas. Muitas vidas iriam ser impactadas naquele lugar. Primeira coisa é que diz aí, que enquanto eles estavam ali cantando e louvando a Deus, o texto fala que os demais companheiros de prisão escutavam. Os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe o que significa isso? Haviam pessoas que os estavam observando. Haviam pessoas que estavam vendo a situação e escutando ali o que estava acontecendo naquele lugar. Quero dizer para vocês nessa noite que talvez a maneira como você enfrenta os seus problemas como cristão pode conduzir pessoas a Deus. Sabia disso? A maneira como você conduz a sua vida nas situações difíceis, de lutas, isso pode conduzir pessoas para Deus. Amém. Porque era isso que estava acontecendo ali. Amém. Aqueles homens apanhando, já tinham apanhado de varas, arrancaram suas roupas, estavam nus, com os pés presos no tronco, tinham tudo para chorar, murmurar, brigar com Deus. Mas a Bíblia diz que eles estavam cantando, louvando a Deus, e pessoas estavam vendo, pessoas estavam observando. Eu não tenho dúvida, amados, que talvez a maioria de nós, a maioria de vocês que estão hoje participando desse culto, se não todos vocês já passaram por situações na vida que também era semelhante a uma situação dessa. Situações complicadíssimas que você falava, onde está Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Quantos de nós não passamos por coisas dessa natureza, amados? E a pergunta é, o que saiu de você encontrando nessa situação? Quando você se encontrou nessa situação, como foi a sua atitude? O que você falou? O que saiu de dentro de você? A sua voz. O que você ecoou nesses dias? Como você se relacionou com Deus, com as circunstâncias, com as pessoas? Amados, nós precisamos pensar nisso. O que saiu de você encontrando-se numa situação semelhante? Foram vozes de oração? Foram vozes de louvor? Foram vozes de fé? Foi vozes de abençoar as pessoas que muitas vezes estavam te perseguindo? Eu quero dizer para vocês que essas atitudes, essas situações, nessas situações, eu sei, dá vontade de tomar um caminho contrário. Nessas situações, dá vontade de falar horrores, dá vontade de murmurar, dá vontade de bater, de gritar, dá vontade de ir lá, de pagar com a mesma moeda, não dá? E a gente fala muitas coisas nessa hora que depois a gente se arrepende. Não é verdade, irmãos? Então, estando numa situação dessa, semelhante, você se lembra o que saiu da sua boca? O que você falou? Né? Como foi? A voz que ecoou de você? Foram vozes de luto, de desânimo, de murmurações? Ou foram vozes de oração? Ou foi atitude de adoração, de louvor a Deus, de abençoar aquela situação? É importante a gente pensar nisso. Segunda coisa que impactante que aconteceu ali, logo na sequência desses acontecimentos, é que eles presenciaram algo sobrenatural. Eles viram o milagre de Deus. O texto bíblico diz que naquele momento, à meia-noite, quando eles cantavam louvores e não murmuravam, os portões se abriram automaticamente, porque Deus mandou um terremoto ali naquela região, que as cadeias se abriram sozinhas entre aspas, né? Foi o anjo do Senhor que abriu aquelas cadeias ali. Então, eles puderam experimentar no dia da crise, no dia da angústia, no dia da tribulação intensa, um sobrenatural de Deus, um milagre poderoso do Senhor,
né? O carcereiro, quando viu aquilo, ele ficou desesperado. O texto bíblico diz que ele ia se suicidar. Ele pegou a sua espada e queria se suicidar, porque ele sabia que ele ia ser justiçado pelo imperador romano. Ele não ia ficar vivo, né? Tal. Mas nesse momento, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele brada, ele grita em alta voz e diz: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui neste lugar. E aí acontece o milagre, né? Aí acontece o milagre. Aquela família vai ser abençoada, né? Então, eu quero dizer para vocês que isso é o que Deus vai fazer para socorrer e salvar aqueles que esperam e que estão no cumprimento da vontade e do propósito de Deus. Paulo estava ali por um chamado de Deus. Paulo e Silas estavam ali dentro do propósito do chamado de Deus, que na visão de Deus incluía aquele lugar, não na visão deles. Eles não sabiam que iam para ali, mas na visão de Deus não tinha nada errado, né? Então assim, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, agindo dentro daquilo que Deus nos mandou fazer, Deus, ele peleja por nós. Aleluia. Ele peleja por nós. E ele manda o socorro quando ele quer e realmente nos socorrer, né? Então, eu quero dizer para vocês que Paulo e Silas, eles não foram para aquele lugar por conta própria. Eles estavam ali por um chamado de Deus. Portanto, se você tem certeza que a sua vida está nas mãos de Deus, se o teu coração não te acusa de nada, então fica em paz, porque logo a mão de Deus vai chegar para te abençoar e para mudar a sua história, em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque essa é a palavra de Deus. Terceira e última coisa impactante que vai acontecer ali é exatamente isso: a conversão daquela família, do carcereiro. O carcereiro, né, quando ele viu aquela situação, ele ficou desesperado, e eu disse, ele queria se suicidar, mas aí Paulo falou: não faça isso, né? E aí a Bíblia diz que ele cuidou de Paulo, levou Paulo e Silas para a sua própria casa, cuidou dos vergões dele e disse para eles assim: varões, que devo eu fazer para ser salvo? À vista daquele milagre, aquele homem disse: que devo eu fazer para ser salvo? E aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Que frase maravilhosa, uma das frases clássicas da Bíblia, né? Que nós sabemos de cor e salteado. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E diz aí que aquele homem, tendo cuidado deles, curado os vergões, naquela mesma noite, eles foram batizados, ele e toda a casa dele. Eu quero dizer para vocês que no projeto de Deus, de evangelização, de evangelizar a cidade de Filipos, estava também a cadeia daquele lugar. E Deus usou esta maneira para levar os seus servos lá. Eu acredito que Deus não avisou para eles que ia fazer isso, mas Deus os levou, porque o Senhor queria alcançar também a cadeia. Pode ser que Paulo não fosse lá, pode ser que Paulo fosse em muitos lugares, mas não fosse na cadeia, não sei. Mas Deus queria que Paulo e Silas fossem pregar o evangelho na cadeia, porque tinha lá pelo menos uma família para acreditar no evangelho, pelo menos uma família que ia se render ao Senhor. Pelo menos, eu digo isso assim, numa perspectiva muito pequena, porque a Bíblia diz que os outros estavam ali, os outros encarcerados também estavam ouvindo Paulo e Silas naquele dia. Certamente também muitos daqueles homens se converteram ao evangelho naquele dia. Por isso Deus tinha um propósito de levar Paulo e Silas para a cadeia, mas Deus tem os meios dele, né? Deus tem os meios dele de fazer a obra, e a gente que não entende. Por isso que nós precisamos, né, ter muito cuidado. Por isso nós precisamos, no momento da crise, no momento da luta, no momento da tribulação, perguntar: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Porque senão a gente perde a bênção, né? Porque senão a gente se justifica, a gente briga, a gente vai para cima, né? E aí a gente perde a bênção, e Deus quer usar aquele momento para nos abençoar. Eu imagino que isso ficou no testemunho deste homem, né? Paulo e Silas tinham esse testemunho poderoso para contar. Aonde eles iam, certamente eles contavam desse milagre que Deus fez. As cadeias se abriram automaticamente.
E aquela família foi salva. Os presos que estavam ali ouviram o evangelho e foram salvos, e foram libertos, e foram transformados. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Então, não fique desesperado, sabe, na luta. Não fique desesperado quando a água está batendo no pescoço. Não, continua louvando, continua adorando, continua a oração, não pare de orar, não pare a sua rotina de oração, de vida com Deus, porque certamente Deus vai usar aquilo para te aperfeiçoar, Deus vai usar essa situação para melhorar você, melhorar a cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo que, assim, humanamente falando, deixa eu engraxar a garganta aqui. Humanamente falando, amados, Paulo e Silas, eles tinham tudo, né, para murmurar, vamos dizer assim, humanamente falando. Eles tinham tudo para reclamar, para chorar, para brigar com Deus, falar: Deus, o Senhor nos mandou vir aqui, agora o Senhor deixou eles nos prenderem, tiraram a nossa roupa, nos humilharam, né? Eles tinham tudo, né, assim, humanamente falando, todos os motivos para desconfiar do cuidado de Deus, do chamado de Deus, mas ao invés disso, em meio àquela tribulação, eles oravam, eles cantavam e eles davam testemunhos de Deus naquele lugar, né? Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele dá um depoimento maravilhoso ali, porque ele fala desse momento. Quando ele está escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele está em outro lugar, ele disse assim: olha, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. As minhas cadeias, olha aí, falando da prisão, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha os demais aqui. As cadeias dele ficaram conhecidas porque o testemunho dele correu. Ele teve a oportunidade de pregar para todos os guardas, né, ali, e também todos os demais. E agora ele falou assim: e a maioria dos irmãos ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha o que o testemunho de Paulo fez. Primeiro, fez com que todos os guardas, todos os funcionários da cadeia fossem evangelizados. E também todos os demais, os companheiros de prisão, também foram evangelizados por ele. E por causa do testemunho dele, a igreja também foi abençoada, porque os irmãos ousavam falar com mais destemor da palavra de Deus. Olha que bênção, amados. Quando nós vencemos a tribulação, quando nós cantamos no meio da luta, no meio do vento forte, nós adoramos a Deus. É isso que acontece. Aleluia. Deus se alegra e Deus vem ao nosso socorro e Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele nos dá crescimento, Ele tira a gente do mimimi, das coisas de menino, das coisas de criança, e nos aperfeiçoa. Aleluia. E Ele nos promove na caminhada cristã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu termino dizendo para vocês que as suas reações, que as minhas reações, as nossas reações, que o som que vai sair dos nossos lábios possam produzir coisas boas na vida daqueles que estão perto de nós. Amém? E que o Evangelho de Deus seja o alimento, seja a salvação, seja o socorro, seja o alento das pessoas que, através do nosso testemunho, vão receber as bênçãos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo continue te fortalecendo, te dando revelação da palavra e te capacitando para, no meio da luta, no meio da crise, cantar louvores e orar a Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero pedir a tua bênção sobre essa palavra rica,
Oh, palavra rica, Pai. Que palavra poderosa esta tua palavra, Senhor. Quantas pessoas estão precisando se alimentar dessa palavra? E eu diria, depois de se alimentarem, praticar a palavra. Nós precisamos praticar a tua palavra. Nós somos muito ouvintes. Nós ouvimos muito, Deus, e praticamos pouco. Nós queremos, ajuda-nos a praticar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a crer no milagre, Pai. Ajuda-nos a orar e louvar a Deus em situações adversas. Porque quando nós fazemos isso, nós testemunhamos que nós cremos num Deus que faz milagres. Quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando que nós acreditamos que Deus vai intervir, que a mão de Deus está prestes a chegar. Muito obrigado, meu Senhor. Eu oro por cada pessoa, por cada vida, Senhor, que está ouvindo essa mensagem hoje. Que essas pessoas recebam fé nos seus corações, para também, Senhor, fazerem profissão de fé em tempos de crise, para proferirem palavras de fé em tempos de crise, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Eu fui. Eu fui muito abençoado nessa palavra. Glória a Deus. Que você também. Louvado seja o nome de Jesus. Você também seja muito abençoado. Não só você. E que a partir de hoje, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que te conhecem, sejam evangelizadas pelo seu testemunho. Não só pelas suas palavras, mas especialmente pelas suas atitudes. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.